Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso sistema XD Software e hoje eu vou estar demonstrando como realizar uma instalação do nosso sistema. É um processo bem simples, então depois que a gente fizer o download do nosso instalador, um double clique, ele vai abrir essa tela para a gente, onde ele questiona qual o idioma que a gente vai estar utilizando no nosso sistema. Então tem inglês, espanhol, português de Portugal e no meu caso vou estar utilizando o português brasileiro. Vou dar um OK. Essa mensagem que ele apresenta é por conta que ele identificou na minha máquina que tem mais de um XD instalado. Então, eu vou dar um não, porque eu quero fazer uma outra instalação. Então, se por exemplo, vocês podem, sim, se vocês quiserem, vocês podem instalar mais de um XD. Então eu quero ter um XD REST, eu quero ter um POS, um disco, um SPA para mim testar, modificar o dock layout para mim conhecer como funciona cada aplicação. Então você pode ter mais de uma instalação. E quando você for fazer as demais instalações, ele vai apresentar essa mensagem aqui. Aí basta a gente apresentar um não. Daí a gente já pode fazer o processo de instalação normal. Vou dar um avançar. Aqui eu vou modificar o meu caminho. Então eu vou colocar XD Software Apresentação. Esse local aqui é onde vai estar sendo guardadas as pastas padrões do sistema. Vou dar um avançar. A instalação, a gente pode instalar apenas o ponto de venda ou gestão comercial. A gente sempre aconselha você fazer a instalação completa. Então, instalar tudo. Vou marcar aqui a instalação completa e dar um avançar. Há um tempo atrás, o XD ele trabalhava com SQLite. Atualmente, hoje a gente trabalha com MySQL MariaDB, tanto que essa opção ela fica até bloqueada. Então aqui não vai precisar modificar nada. E o número do terminal é o número que vai representar esse meu terminal, no meu caso o meu computador. Então vou colocar um número aqui, dar um avançar. No processo de instalação, digamos que esse ponto aqui acaba sendo o ponto mais importante, que é onde você vai acabar definindo banco de dados, senhas e acesso ao banco de dados. Então, primeira opção, sempre marcar esse campo aqui, que é onde ele vai fazer a instalação do servidor do MySQL MariaDB. O nome do meu banco de dados, por padrão, é XD, mas se vocês quiserem, vocês podem estar alterando. Então, eu vou colocar apresentação teste. O meu servidor, no meu caso, é localhost, porque eu estou fazendo o processo de instalação aqui na minha máquina, mas mais para frente, se por exemplo eu for trabalhar vou ter um servidor e vou conectar nele, eu posso colocar o IP do meu servidor nesse campo. A porta, no caso, é a porta de conexão. Então, por padrão, vem a 3308, mas além dela, a gente pode estar utilizando a 3306. O utilizador é o root, que esse é o utilizador para fazer o acesso ao banco de dados que eu estou criando. E essa senha é a senha de acesso ao banco de dados. No caso, aqui, por padrão, vem XD tudo minúsculo. Vocês podem estar modificando, mas sempre importante é guardar essa informação por conta, se por exemplo a gente for fazer um acesso à máquina de um cliente e for precisar acessar o banco de dados, ele vai exigir essa senha aqui. Perfeito. Eu vou dar um avançar. Aqui ele vai perguntar se eu quero criar algum atalho na minha área de trabalho. Eu vou colocar que eu quero um atalho apenas do ponto de venda. Vou dar um avançar e vou iniciar o processo de instalação. Quando o processo for concluído, eu retorno. Então, aqui finalizou o meu processo de instalação. Vou dar um concluir. Ele já criou aqui para mim o meu atalho. Então, vou dar um double clique nele, no meu ponto de venda. E aqui é nesse momento que ele vai perguntar qual módulo eu quero estar utilizando do XD. Então, primeiro vai questionar novamente o idioma. Eu vou colocar o português brasileiro. E aqui qual que vai ser a aplicação. Então, se vai ser um XD comércio, ou XD POS, o XD disco, REST ou SPA. Eu vou estar colocando no XD REST. Vou confirmar. Aqui ele vai confirmar aquelas minhas informações referente àquele campo lá que eu falei que era o campo da instalação, entre aspas, o mais importante. Então, se eu quiser aqui, eu posso já colocar o IP do meu servidor, a porta de conexão, qual que é o meu usuário de acesso ao banco de dados, a minha senha e também o nome do meu banco de dados. Então, vou clicar aqui em testar. Todas as informações estão válidas. Eu dou um OK. E daí aqui eu coloco se eu quero um XD banco de dados vazio. Ele não vai vir com nenhuma informação, apenas com alguns usuários para a gente estar fazendo login no sistema, mas não vai vir com produto, família, nada. Ou se eu vou criar um demonstrativo, né?
para caso eu queira fazer algum teste. Feito isso, eu vou dar um OK, e aqui ele já vai fazer a instalação para mim Vai concluir, vai verificar todas as informações do banco de dados e daí ele já vai fazer todo o processo de instalação. Daí eu já vou poder inicializar o sistema. Vamos só esperar ele concluir. E aqui já concluiu a minha instalação e agora eu já posso logar com um usuário. Normalmente a gente aconselha utilizar o gerente, por conta que ele vai ter a permissão total. Ele vai perguntar uma senha padrão. Eu coloquei 1, só para ser um login mais rápido. Então, e aqui eu já estou com o meu XD pronto para mim fazer meus testes. Beleza? Espero ter ajudado. Qualquer coisa ficamos à disposição.